A cada 3 investidores de fundos imobiliários, um tem cotas desse fundo aqui. Ele custa R$10, rendeu mais de 11% em dividendos nos últimos 12 meses, com valorização patrimonial superior a 3%. Estou falando do Maxi Renda, o MXRF11. Oi, eu sou Alex Silva e você está no Primeiros Passos para Investir. Seja muito bem-vindo. Se você já está entre aqueles que investem no MXRF, deixa aqui para mim nos comentários qual a maior vantagem, o maior ponto positivo que você enxerga nele. E se você ainda não investe, eu vou te apresentar a minha visão, a visão como investidor. Eu não posso recomendar a compra ou venda de ativos, mas, como investidor, eu posso sim emitir uma opinião e espero que ela te ajude. Afinal de contas, quando a gente está buscando um fundo imobiliário para comprar, é importante referenciar com a opinião de outras pessoas, mas o mais importante é que você forme a sua própria opinião. Bom, e para quem está chegando agora, é importante explicar o que é um fundo imobiliário. Mas calma aí, você que já sabe, não vai embora não. Enquanto eu vou explicando aí para a galera que está chegando, aproveita para dar um like, faz o seu comentário e se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Imagina a seguinte situação, você se juntou com alguns parentes, compraram um terreno, construíram algumas casas e pretendem viver de renda com o aluguel que elas vão te dar. Bacana, né? Sim, mas isso vai te exigir um pouco de grana, mesmo que a sua família seja grande. Mas pode haver uma série de problemas no meio do caminho. Aquele mala do seu cunhado pode ser que ele não faça as contas direito para saber a parte ideal de cada um, pode acabar sobrando para você a manutenção dos imóveis, alguém vai ter que lidar com os contratos ou contratar uma imobiliária para fazer isso, mas ela vai comer parte aí do seu rendimento. Enfim, o que era para ser bom para todo mundo acaba sendo uma dor de cabeça. De uma forma bem simples, um fundo imobiliário é bem parecido com essa situação. É um grupo de pessoas que se junta para investir em imóveis, isso mesmo. E cada fundo imobiliário tem um nome e tem um código. Por exemplo, o Maxi Renda, o código dele é MXRF11. A diferença é que o fundo imobiliário são pessoas que muitas vezes não vão se conhecer, na maioria das vezes. E um fundo ele tem uma gestão e uma administração profissional. O que isso significa? Que todos aqueles imóveis que estão dentro daquele fundo e que eles exploram para poder receber uma renda, eles vão cuidar de todos esses detalhes. Inquilino que entra, que sai, os contratos, vão fazer toda a contabilidade. E aí no dia que eles recebem um aluguel, eles vão fazer o cálculo e você, que é cotista, que é sócio, vai receber parte dessa renda proporcionalmente. Portanto, você não tem dor de cabeça. A única coisa que você precisa fazer é estudar e entender qual fundo se aplica à sua estratégia. E no dia do pagamento, o dinheirinho vai estar lá. Quem já me acompanha sabe, eu comecei a investir tem um pouco mais de 2 anos, mas eu tenho uma carteira pública chamada Meu Burrinho Lá na Sombra e todas as semanas eu faço um aporte nela. Tem alguns vídeos aqui no canal, mas para poder acompanhar, você pode também ir lá no Telegram ou no Instagram, onde eu posto semanalmente as compras que eu tenho feito e também coloco lá os meus resultados, apresento o meu extrato, enfim, estou mostrando aí para a galera que quiser conhecer. Outra vantagem de investir em fundos imobiliários é que você não precisa de muita grana para poder investir. Imagina, para comprar um terreno, para construir, para depois só receber os aluguéis, o retorno desse investimento vai demorar muito, não é mesmo? E num fundo imobiliário não. Você pode começar com bem pouco. Você vai comprar parte ali daqueles imóveis, E essa fraçãozinha ela é chamada de cota. Por isso que os investidores, de fundos imobiliários são chamados de cotistas. E você vai receber proporcional ao número de cotas que você tem. Dito isso, vamos explicar um pouco a respeito do MXRF, um dos principais fundos aí da Bolsa, mas eu quero te mostrar algumas desvantagens e também as vantagens que ele tem. E logo de cara, eu vou mostrar uma desvantagem para quem está começando a investir. Isso porque ele é um fundo um pouquinho mais difícil de entender, ele é um fundo de papel. Não que isso seja um problema em si mesmo. Mas vamos lá, que história é essa de fundo de papel? Basicamente, nós temos 2 grupos de fundos imobiliários, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo são aqueles que investem em edifícios reais, físicos. Por exemplo, temos fundos de shopping, fundos do segmento logístico, fundos de escritório, e não tem muito segredo com eles. O fundo recebe os aluguéis e repassa para os seus cotistas. Um fundo de papel, ele também investe no segmento imobiliário, mas ele não investe diretamente em imóveis, mas em dívidas atreladas a imóveis reais. Por exemplo, imagina que existe um empreendimento, várias pessoas compraram aquele empreendimento e todos os meses eles vão pagar prestações para, no final, poder quitar e se tornarem donos de fato daquele imóvel. Um fundo de papel, o que ele faz? Ele compra o conjunto dessas dívidas
que normalmente estão dentro de um instrumento chamado CRI, que é um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Portanto, o fundo passa a ter direito a esse fluxo de pagamentos. Quando você compra um fundo de papel, você está recebendo esse fluxo de pagamentos, proporcional à sua participação. Não é tão complicado assim, mas o que é mais difícil? Um fundo de tijolo, você consegue avaliar a qualidade dele, consegue ver a localização, você consegue saber o rating, ou seja, a nota que é dada para aquele edifício, se ele é padrão A ou B. Num fundo de papel, fica um pouco mais difícil fazer essa avaliação, porque você precisa entender qual que é a qualidade do crédito, quem são esses devedores, e muitas vezes não dá para a gente entrar em todos esses detalhes. Então você precisa confiar muito na gestão do fundo. No caso do MXRF, ele é gerido pelo pessoal da XP. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não vejo aí grandes problemas com essa gestora. Mas se você ficar com o pé atrás em relação ao gestor, talvez seja melhor estudar um pouco mais antes de entrar no fundo. E além de investir em dívidas imobiliárias, o MXRF tem uma outra estratégia que é um ponto muito positivo nele e que gera boa receita. É a estratégia de investir em permutas financeiras ou permutas imobiliárias. E o que significa isso? Que nessa estratégia de permutas, o MXRF ele entra como participante no desenvolvimento de projetos residenciais. Só que ele não entra ali naquela parte do risco ali da obra, ele até entra, mas com uma porcentagem menor. Vou te mostrar daqui a pouco no relatório gerencial. Mas ele entra na maior parte quando essa obra já está no seu fim, o imóvel já concluído e o fluxo de pagamentos acontecendo. E isso tem garantido nos últimos meses que os dividendos dele tenham sido crescentes. Bom, dito isso, vamos entender algumas das características que ele tem. Vem comigo. Bom, o MXRF é considerado um fundo híbrido, ele pode ter imóveis físicos, pode ter também papel, e o seu dividend yield, ou seja, o rendimento de dividendos nos últimos 12 meses, foi de 11,36%, e o rendimento de 11 centavos por cota. O que isso significa? Que aquela pessoa que tinha uma cota dele, pagou R$10,30 por essa cota, ela recebeu 11 centavos de remuneração. Se ele tinha 10 cotas, investiu R$ 103 e recebeu R$ 1,10. Para 100 cotas, R$ 1.030 e o rendimento de R$ 11. Com 1.000 cotas dele, ou seja, R$ 10.300 investidos, eu recebo R$ 110. E para 10.000 cotas, ou R$ 103.000, o meu retorno é de R$ 1.100. Portanto, um bom retorno, um retorno bacana aí para quem está pensando em investir. Pensa, com 100 mil, você talvez nem consiga comprar um terreno, ou se consegue, não vai conseguir construir uma casa para aluguel. Mas investindo diretamente no MXRF essa quantia, você pode ter essa renda já no mês seguinte. É claro, gente? Não dá para pegar todo o dinheiro e investir no único fundo imobiliário. Quem já investe há mais tempo sabe que a diversificação, ou seja, você dividir os seus investimentos em fundos diferentes, vai diminuir o risco. E não somente fundos imobiliários, gente? A gente pode ter também uma parte em renda fixa, podemos ter ações, enfim, tudo isso eu explico lá no meu e-book, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários. Lá eu conto um pouco da minha experiência e eu estou deixando o link aqui na descrição. Continuando aqui com a análise, os cotistas do MXRF são 636 mil. Cotista pra caramba, é muita gente, mais do que muitos municípios brasileiros. E o último relatório aqui da B3 mostra o seguinte: o número de investidores em fundos imobiliários é de 1.837.000. Portanto, 1 a cada 3 investidores tem cotas do MXRF. E isso garante a ele uma liquidez média diária de R$7 milhões todos os dias. Ou seja, todos os dias tem gente negociando. Imagina, por exemplo, o carro mais popular. Nem sei qual que é o carro mais popular. Deixa aqui para mim nos comentários se você souber. O MXRF é assim. Você não vai ter problema nem para comprar, nem para vender cotas. Sempre tem gente comprando e vendendo. E isso é a liquidez. E tem um ranking chamado IFIX que reúne os principais fundos imobiliários. E o MXRF é o 10º desse ranking, por ser um dos mais negociados. E outros fundos imobiliários também têm cotas, investem no MXRF, pelo menos 21 deles. E entrando aqui no relatório gerencial, o último que está disponível é do mês de julho de 2022, o que a gente vê? A estratégia do fundo, Qual que é o objetivo dele? Alocar 80% do patrimônio líquido em CRIs, naquelas operações de dívida, como eu falei. Todas elas com bom nome de crédito, ou seja, com baixo risco, e eles investem até 20% nas permutas financeiras, conforme eu já expliquei.
E aqui no demonstrativo, né, de fluxo financeiro, o que a gente vê? Que essas receitas de permuta realmente elas são muito importantes, né? Ele tem receita de FIIs também e dos CRIs. Se a gente observa aqui no mês de julho, por exemplo, 1/3, né, da receita veio das permutas. Mas a gente tem que sempre olhar um período de tempo maior. Em 12 meses, essa participação é menos relevante. Mas olha aqui, ó, nos últimos meses, essa parte aqui que está em azul, acho que é azul royal, né? Sou meio daltônico, representou aí boa parte do rendimento e por isso que o fundo conseguiu entregar aí dividendos maiores, chegando até mesmo a 12 centavos por cota. E aqui vemos o portfólio dele, como é que ele está dividido, né? Então ele investe 9% em permutas financeiras, 15% do patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários, tem 1% em caixa e 75% o investimento em dívida, em CRIs. E tem o quê? Crédito corporativo, ou seja, são papéis de dívidas de empresas, portanto mais seguro, 27% comercial, 22% residencial, que tem normalmente um pouquinho mais de risco, mas pode trazer um pouco mais de retorno. Aqui temos os indexadores, que é uma parte importante aí do fundo, né? Então a gente tem aí, ó, quase metade IPCA, mas 35% está atrelado ao quê? Ao CDI, o que é muito importante, né? Principalmente que o CDI está lá em cima. E aqui a gente vê os fundos que estão na carteira do MXRF, né? Tem SPVJ, GTLG, ó, o Galg aqui, eu falei dele outro dia, estou deixando o vídeo aqui na descrição, e vários outros fundos imobiliários. Se quiser um pouquinho mais de detalhes, o link para o relatório está na descrição. E aqui vemos as informações sobre essas operações, né? Por isso que eu falei, né? Um fundo de papel é um pouquinho mais complicado para entender. E aí tem a informação ali, ó, de duration, que é o prazo médio de recebimento, né, desse fluxo de pagamento, mas tem ali a porcentagem do patrimônio dentro da carteira, quanto que cada um dele representa, data de aquisição, tem também o vencimento, as taxas, né, o indexador, mais o prêmio, enfim, algumas informações que podem nos ajudar, mas é realmente muito difícil saber exatamente qual operação é a melhor, né, e quais são essas garantias. Até tem aqui, né, um detalhamento. E aqui a informação que eu falei lá no começo, né, de que as permutas financeiras, elas são parte importante da estratégia aí do MXRF, e mesmo que, né, esses ganhos não sejam uniformes, né, e mensais, o fundo, o que ele faz? Ele tenta colocar isso de uma forma mais equilibrada. 20% do fluxo vem lá do início de obra, período que tem mais riscos, e 80% do fluxo está já na parte final, o que acaba minimizando os riscos aí de inadimplência e tudo mais. Muito bem, então assim, esse foi um vídeo para poder entender um pouquinho mais a respeito do MXRF. E se você ainda não deixou a sua opinião, deixa aqui para mim. O que você acha desse fundo? Você que já é cotista, você que ainda não conhecia, coisa rara talvez, me diz o que você achou e se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários e especificamente sobre o MXRF. Lá no meu Instagram eu vou colocar algumas informações sobre como que ele está dentro da minha carteira, portanto, corre para lá, me segue, também tem o canal do Telegram e eu te espero para os próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!